Fala pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Matheus de Paiva do podcast O Código do Dinheiro. E o tema de hoje é sobre o 13º salário. Bom, por que esse tema, né? Porque assim como o salário mínimo, o conceito que as pessoas têm de 13º também é positivo. De um modo geral, as pessoas acham que o 13º é um benefício trabalhista, né? E constitui uma conquista histórica para todos os trabalhadores e tal, não é isso? Esse me parece que é o sentimento geral das pessoas no Brasil sobre esse tema. Tá? Claro, tem exceções, tem pessoas que acham que não tem nada disso. Mas, de um modo geral, a impressão que eu tenho é que a maior parte das pessoas acredita, sim, que o 13º é uma coisa que beneficia o trabalhador. Bom, e é isso que a gente vai investigar nesse podcast, né, nesse episódio. Bom, como vocês já devem ter percebido, eu não dou a resposta assim, é isso e pronto. Eu gosto de dar os fundamentos para a gente ir pensando sobre eles, e aí a gente infere, a gente conclui o resultado. A nossa análise é dessa forma. A gente coloca os princípios e a partir desses princípios a gente faz o raciocínio. E daí a gente consegue enxergar sem uma resposta arbitrária. É isso, é aquilo, é bom ou é ruim. A gente entendendo como funciona, a conclusão é meio que imediata se a gente respeitar a lógica. E é assim que eu faço as minhas análises, é assim que eu ensino meus alunos, tá, a pensar. Pensar a partir de princípios. Bom, então vamos fazer esse raciocínio aqui em relação ao 13º salário. Bom, supõe então um mundo que não exista o 13º salário. Para a gente entender o efeito dele, a gente tem que primeiro tentar pensar como é que seria o mundo sem essa obrigatoriedade de pagar o 13º salário para um funcionário. De um modo geral, né, pensa como empresário, né? Você tem que pensar como empresário para poder entender os efeitos. Pensar como político não vai dar certo. Então, pensando como empresário, quando o empresário vai contratar uma pessoa, ele já tem, tá, mais ou menos estabelecido o quanto ele pode gastar por mês ou por ano, do jeito que vocês quiserem essa frequência. O quanto ele pode gastar com a folha de pagamento salarial, né, com os vencimentos dos seus funcionários. Tá? Quando ele vai montar um projeto de uma empresa, pode ser que ele nem faça nada muito elaborado, usando VPL, usando taxa interna de retorno, enfim, descontando o fluxo de caixa incremental ao longo do tempo, trazendo valor presente. Ele pode fazer uma coisa mais simples, mas ele tem que ter uma previsão, tá, de receita e custo que ele vai ter para saber se vale a pena ou não abrir aquela empresa. Tá? E eu nem vou entrar no mérito se a previsão é bem feita ou não, tá? Porque não importa, na verdade. As técnicas mais avançadas de análise financeira, de viabilidade de projeto, também é um palpite que você faz sobre o futuro, talvez um pouco mais acurado, com um intervalo de confiança maior do que aquela mais simples. Mas no fundo, a gente está falando sobre o futuro. Independentemente da qualidade dessa análise, tá, sobre receitas e despesas, né, custos que uma empresa incorreria caso abrisse e fosse operar, um dos custos mais importantes na hora de fazer essa análise de viabilidade financeira é o gasto mensal, ou anual, ou semestral, não importa, com salário, tá? Com salário. Então, as empresas de modo geral têm mais ou menos um valor que elas podem pagar para o funcionário para que elas possam ter o retorno esperado ex ante, ou seja, antes de abrir a empresa. Peraí, vou explicar de novo. Então, olha só, a hora que a pessoa está avaliando se vai abrir ou não um negócio, ela vai avaliar lá o gasto mensal que ela vai ter com aluguel, com compra de insumo e também, e sobretudo, com a contratação de mão de obra. Não é? Ela tem que ter uma estimativa para saber quanto que ela vai vender, quanto que ela vai gastar e quanto que ela vai ter de retorno por ano, por mês. Aí vai depender da frequência temporal que vai ser feita nessa análise. Mas o fato é que ele tem que ter uma noção de quanto que ele vai gastar por período, vamos supor que seja por mês, com folha de pagamento de funcionário, quanto ele vai pagar de aluguel, de impostos, etc, etc. E quanto que ele vai vender, tá? Quanto que ele vai faturar. Com base nisso, ele vai ter um lucro líquido, tá? Naquele mês.
em cada mês. Depois ele traz esse valor presente, se ele fizer uma análise com o VPL, né? Aí ele vai ter o valor presente líquido da abertura dessa empresa. Esse é o básico, tá? Se a pessoa não fizer por VPL, trazer esse valor presente e comparar o investimento inicial com os retornos futuros, não tem problema, ela vai chegar num resultado também que ela vai tomar com base. O fato é que ela precisa ter uma estimativa de custos e benefícios. Qualquer empresa, antes de ser aberta, precisa ter essa estimativa. Pode ser uma estimativa boa, dependendo da qualidade do profissional que vai fazer isso, pode ser uma estimativa ruim, mas o fato é que não tem como você sair do nada aleatoriamente e falar, vou abrir essa empresa. Você tem que ter uma noção de quanto você vai gastar e quanto você vai obter. E quanto tempo você leva para recuperar o dinheiro investido e coisas do tipo. Isso é o básico, tá? Bom, acho que agora ficou claro. Então, o empresário, quando está avaliando se vai abrir ou não a sua empresa, ele vai ter uma noção de quanto ele vai gastar por mês com a folha de pagamento, né, com o salário dos seus funcionários. Então, suponhamos que ele possa gastar ali por mês R$ 10.000. Tá? Então, ele vai olhar, basicamente, para o mercado, vai fazer o anúncio das vagas ou de uma vaga só, aí depende, né? E com base nisso que ele pode gastar, que ele já definiu pelo seu plano de negócio, ele anuncia a vaga ou as vagas. Né? A remuneração é tal por mês, beleza. E assim ele avalia se vai ter inscrição para a vaga dele, né? Dependendo, se não de ninguém se submeter a essa vaga, ele pode tentar aumentar um pouquinho o salário para ver, aí ele tira um pouquinho daqui para manter um lucro ali mais ou menos constante. Enfim, ele tem certa margem de manobra. Mas vamos supor que ao salário que ele definiu, dado que ele pode gastar por ano R$ 10.000, apareceram lá os candidatos e ele acabou contratando, tá? Uma pessoa lá, tá? Só para vocês entenderem. Beleza, essa pessoa vai ganhar esses 10 mil dividido por 12. Tá? Esse é o valor do salário dessa pessoa. Se, presta atenção, o governo, durante esse processo de contratação desse funcionário, implementa uma lei aí do salário do 13º, o que vai acontecer? Esse patrão, antes de assinar o contrato, ele vai rever o salário. O que ele vai fazer? Ao invés de dividir R$ 10.000 por 12, e aí ter o salário mensal da pessoa, ele vai pegar R$ 10.000 e vai dividir por 13. Tá? E o que ele vai dar para a pessoa vai ser 1/13 dos 10.000, e o 13º ele vai recolher todo mês, ele vai pagar ele vai recolher, na verdade, desses 10.000, 1/12 para ser pago no final do 12º mês. Não sei se a conta ficou meio confusa, mas o que eu quero dizer é que no final das contas, o trabalhador vai receber exatamente aquilo que o patrão já estava disposto a dar. Não vai mudar. Na verdade, vai atrapalhar um pouco, porque é melhor você receber um valor dividido em 12 do que um valor dividido em 13, por conta da inflação. Tá? Na verdade, o 13º prejudica os trabalhadores. Não muito, mas um pouco. Mas prejudica. Entendeu por quê? Porque vamos supor que seja 12 mil, só para a conta ficar mais simples do que eu estou falando. É melhor o trabalhador ganhar R$ 1.000 por mês durante 12 meses, tá? Do que ganhar, na verdade, 12 mil dividido por 13, que vai dar um pouquinho abaixo de R$ 1.000 por mês, sei lá, vamos supor que dê 950. E aí, no 12º mês, ele ganha 950 vezes 2. Pior, né? Melhor você ter ganhado 1.000 antes, porque esse dinheiro antes compra mais do que esse dinheiro depois, por conta da inflação. Que vocês já estão careca de saber como é que funciona, com base nos meus podcasts aí passados, nos episódios anteriores, sobre o que é inflação principalmente. Então, no fundo, isso prejudica os trabalhadores. Não vai fazer o patrão te pagar mais. Se por acaso você já tiver sido contratado e essa lei passa a operar, olha só, se você agora, por exemplo, você está ganhando lá seus R$ 1.000 por mês e agora você vai ganhar mais R$ 1.000, não é isso? Você vai ganhar um 13º salário. Se você não pagar esse custo adicional, você vai ser demitido, tá? Volta lá no meu episódio sobre o salário mínimo, que a lógica é exatamente a mesma. Se você não pagar esses R$ 1.000 a mais que ele vai ter de custo com você anual, você vai ser demitido, tá? Agora, se você pagar, o que quer dizer com você pagar esse custo? Você tem que gerar essa receita para a empresa. Se você então gerar incrementalmente
mais do que 1.000, você, beleza, você vai receber esse 13º, não vai ter prejuízo. Tudo bem? Não vai ter problema, você não vai ser demitido. Só que você fica, digamos, menos valioso para a empresa, a não ser que você tenha um efeito mais que proporcional na sua capacidade de gerar receita. Se você for a mesma pessoa de antes, com a mesma capacidade de gerar receita para a empresa, só teve um aumento de custo, você fica mais próximo de uma demissão, tá? Você na listinha do seu patrão, você vai ser um dos primeiros ali, do que antes do 13º, da lei do 13º salário, entendeu? Então isso te coloca mais vulnerável, a não ser que você aprenda a gerar mais receita para a empresa. Ok? Ficou claro isso? Então, assim, agora, se a empresa, se você não foi contratado ainda, e a empresa, por exemplo, agora já no mundo onde já tem o 13º salário e a empresa está avaliando se contrata. Não mudou, não vai mudar nada. Porque se a empresa antes tinha 10 mil reais, 12 mil reais para pagar de salário por mês, ela vai continuar com os 12 mil, só que ela vai oferecer um salário menor. Simplesmente é isso. De modo que, no final, 13 vezes esse salário que ela vai te pagar, dá o valor que ele teria disponível por ano para gastar com salário para aquela empresa funcionar. Entendeu? Agora, se você juntar isso com o salário mínimo, aí você prejudica muitos trabalhadores, porque pode ser que a redução do salário para acomodar um 13º salário, ele caia abaixo do mínimo. E isso significa o quê? Que aquela empresa não vai abrir, ou seja, ela não vai contratar, ela não vai gerar produção, não vai gerar renda, não vai gerar salário, e aí a gente não vê isso acontecer, mas o país perde, deixa de produzir, deixa de ganhar. Essa aí talvez seja um dos principais efeitos, um dos principais pontos negativos da junção do salário mínimo com 13º salário. Eu vou até repetir esse argumento para que todos possam entender. Bom, vamos lá. Todos entenderam que se essa lei for colocada, o patrão, a lei do 13º salário, o patrão tem que reduzir os valores das parcelas mensais do salário para acomodar esse 13º salário que ele tem que pagar dentro daquilo que ele já tinha definido ex ante, né? De quando ele poderia gastar com salário, com folha de pagamento. Beleza. Agora, se o quanto ele tiver que cair, ou seja, a depender do salário, enfim, pode ser que o salário mínimo caia, o salário que ele vai pagar se reduz abaixo do mínimo. Certo? Se isso acontecer, o que vai acontecer na prática? Ele não vai abrir a empresa. Ele não vai contratar essa pessoa. Porque ele não pode, porque o salário agora que ele está oferecendo está abaixo do mínimo. Tá vendo que esse mínimo trava até a abertura da empresa? Porque se não existisse salário mínimo, não ia mudar tanto para os trabalhadores. Só teria a diluição do salário ao longo do tempo. Em vez de você receber um valor X em 12 meses, você receberia o mesmo valor X, só que em 13. Seria um prejuízo menor. Agora, se tem uma trava do salário mínimo, pode acontecer em alguns casos desse valor do salário cair abaixo desse valor mínimo. Então depende muito do mínimo, do valor mínimo. Quanto mais alto, mais prejuízo para as empresas e para os trabalhadores. Mais empresas não vão abrir e mais pessoas não vão ser contratadas. Então é menos famílias com renda e menos gente consumindo, tá? Menos gente prosperando. Então, dependendo do valor do salário mínimo, essa redução que ele tem que fazer no salário para acomodar o valor que ele tem de massa salarial para gastar por ano, vai impedir ele de abrir empresa. Porque pode ser que esse salário mensal caia abaixo do mínimo e aí não deixa de ser um projeto viável, deixa de ter viabilidade financeira. E quando isso acontece, qual a reação dos empresários? Eles simplesmente engavetam esse projeto, esperando uma oportunidade depois no futuro, se mudarem as condições, ou eles vão para outro ramo e fazem a mesma análise. Dependendo, não vale a pena em nenhum ramo e eles deixam de investir aquele capital na geração de emprego, né, na produção, etc. Contratando mão de obra. E aí gera todos os prejuízos que eu já falei, para todo mundo. Para toda a sociedade perde. Toda a sociedade perde. Ela fica mais pobre. Ela fica aquém daquilo que ela poderia ser, em termos de produção, renda, emprego, etc., prosperidade. Então, é um monte de medida, tá, que o governo acaba tomando, o governo no sentido amplo, legislativo, com a chancela do executivo, etc., e o apoio do judiciário, que muitas vezes estão tentando ajudar as pessoas, especialmente os mais pobres, mas na verdade prejudica. Então, volto a repetir, não adianta ter boas intenções, tá?
O importante mesmo para as pessoas é que as coisas sejam boas para elas. Não que você tenha uma boa intenção de fazer o bem. Isso aí não resolve. Isso aí não paga o boleto, não põe um prato de comida na mesa dessa pessoa. Então, assim, o que falta para os políticos? É conhecimento sobre economia mesmo, tá? Às vezes o conhecimento jurídico está perfeito. Sabem tudo da lei, sabem tudo da Constituição. Só que se não souber conhecimento de economia, na lei vai estar maravilhoso, mas na prática vai ser ruína. Na prática vai ser ruína. Você vai deixar as pessoas mais pobres ao invés de deixá-las mais ricas. Então, vale a pena? Só porque na lei é bonitinho, tá escrito, agora todo mundo vai ficar melhor, todo mundo agora vai ter 13º, 14º, 15º salário. Mas, gente, não adianta estar na lei, a lei ser bonitinha, se na prática as pessoas estão pior. Entenderam? Essa é a mensagem da ciência econômica para as pessoas, tá? Para a sociedade. Muitas vezes, o discurso político ele é bonito, ele ganha voto e tal, mas ele piora a vida das pessoas. Então eu pergunto, o que adianta você apoiar uma ilusão, uma mentira, se isso não vai trazer os benefícios que, em tese, ela promete trazer? Então é isso. Reflitam, vejam se faz sentido, analisem os argumentos que eu coloquei e deixem os comentários aí, tá bom? De sugestão de tema, perguntas, que na medida do possível eu vou respondê-los aí. Então tá, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.